A gente vai conversar sobre como passar no mestrado, no doutorado, e eu vou trazer um passo a passo para vocês. Espero que esse vídeo ajude todo mundo a ingressar no universo da pós-graduação. Eu sou Jo, sou professora, sou mestra em estudos literários e doutoranda em literatura e cultura pela UFBA. E acho que este vídeo pode ajudar muita gente que acha que o mundo da pós-graduação é um universo, né, de um monstro de 7 cabeças. E não é, né? A gente acaba se subestimando muitas vezes e basta acreditar um pouquinho em si, persistir 2 reais, que pode dar muito certo, né, para todo mundo se desenvolver intelectualmente, se desenvolver profissionalmente, ganhar um dinheirinho a mais, mudar até de profissão, né, se tornar professor universitário, enfim. E aí eu vou abrir aqui para vocês uma, janela, eu estou dizendo, vai ser passo a passo mesmo. Vou abrir aqui a janela, né, vou seguir os passos que eu fiz, eh, na minha pós-graduação, vou seguir a ideia do doutorado, né, eu entrei no doutorado em 2023.2, né, estou prestes a me qualificar e ano que vem eu finalizo, né, se tudo der certo, finalizo a minha tese de doutorado. E aí, eu quero mostrar para vocês exatamente o que é que a gente faz. Abri aqui o site do meu PPG, o que é PPG? Programa de Pós-Graduação, né, que é o PPG Liticute, no meu caso, que é o Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura. E o que é que a gente vai fazer antes de tudo? Primeiro, a gente precisa decidir o que é que a gente quer estudar. Então, independente da sua área, você gosta de estudar o quê? Qual área você se interessa mais, dando especificidade ao que você estuda? Porque a graduação, ela foca na profissão, né? Enfim, eh, em algum pensamento, em algum bacharelado, sei lá, enfim. E todo mundo sabe que tem as especificações dentro desse grande universo que você escolheu adentrar. E aí o primeiro passo é decidir o que é que eu quero estudar? Qual é a área que me interessa estudar? Uma sugestão é seguir o que você fez no TCC, por exemplo, né? Se você fez algo que você de fato queria fazer. Às vezes o TCC é muito traumático porque a gente faz algo que a gente não queria tanto fazer. A pós-graduação pode ser, inclusive, uma oportunidade de você reformular essa experiência do universo acadêmico. Então, o primeiro passo é você escolher o que é que você quer estudar. Por exemplo, no universo das letras, que foi o em que eu me graduei, a gente tem literatura, a gente tem o campo do texto, a gente tem linguística, a gente tem fonética, a gente tem o campo das línguas estrangeiras, a gente tem o ensino, né, o campo da educação, a gente tem o campo editorial, enfim. E o que me agradava mais, inclusive eu segui isso no TCC, na dissertação de mestrado e também agora no momento na minha tese de doutorado, é o campo da literatura, dos estudos literários, com foco na perspectiva de gênero. Então, eu foquei sempre em estudar mulheres escritoras. Então, esse é o primeiro passo. A gente ainda não vai escolher o que é que vai estudar exatamente, tá? Mas, primeiro a gente precisa escolher a área. E aí, a partir disso, a gente vai pensando nas possibilidades. Quais universidades têm essa área que eu gosto, né? Você pode pensar o que está próximo de você, geograficamente, ou, se você tiver oportunidade, você se muda e segue para a universidade que você quiser de fato. Muda de cidade, muda de vida, muda de tudo. Eu precisei seguir a linha de estar perto de mim, apesar de que não estava. Eu moro em Juazeiro, né, e a UFBA fica em Salvador, então são 600 quilômetros de distância. Eu precisei levar isso em consideração para, escolher a UFBA como uma possibilidade. No entanto, gente, eu vou dar uma sugestão aqui. Primeiro, vamos passar. Vamos passar, aí depois você vê se vai dar certo, tá? Primeiro, se preocupa em passar, depois você se preocupa se vai se mudar, né? Porque às vezes a gente faz escolhas assim e às vezes nem dá certo naquele momento. Pode dar certo no ano seguinte, enfim. Mas primeiro, faz o que você quer. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, como diz Raul Seixas. E depois você vê se, depois que você passar, você vê se vai ou não dar certo se mudar. Você faz como eu assim, mexi os pauzinhos, trabalhava 3 dias aqui, ia 3 dias para lá, caos, caótico, mas cada um sabe de si, tá? Então escolhemos a área, escolhemos a universidade. Agora a gente precisa ir para o site da universidade.
tá? Vamos ver. Para ver o programa, eu já escolhi aqui o programa da UFBA que me interessa, né? Que é o que eu faço. Literatura e Cultura. Você vai abrir o site aqui, ó. Você vai abrir o que você quiser, né? Aí o site que você vai procurar, a pós-graduação que você quiser fazer, a partir da universidade que você quiser fazer, enfim. Vai em editais, né? E editais publicados. Pode ser editais em andamento ou encerrados. Vamos em editais em andamento. Olha só, tem muito. Mas vamos procurar um de seleção discente, certo? Deixa eu ver. Edital, seleção aluno regular, retificado. Aqui. Vou aqui, não no retificado, mas aqui. Por exemplo, seleção 2026, mestrado acadêmico e doutorado. Espero que esteja dando para ver aí bonitinho. Aí, aqui é o edital. Então, aqui é onde tem o ouro. Tem todas as informações que você precisa para se candidatar e participar da seleção, né, do programa que você quiser fazer, seja de mestrado, seja de doutorado. Vamos lá. Aqui tem toda a explicação. Aí, ó, dos cursos. 2, das vagas. Aí, no caso, serão oferecidas. Nossa, muitas vagas, tá? Quando eu entrei, tinha pouquíssimas. Mas é porque aqui tem do mestrado e do doutorado, né? 38 vagas de mestrado e 14 vagas de doutorado. Doutorado é sempre mais restrito, que é mais pesado, mais complexo, né? Enfim. Aí, ó, crítica e processo de criação em diversas linguagens, tem 3 vagas. Documentos da memória cultural, 7. Estudos de teoria e representação literária e cultural, 4 vagas. E, inclusive, essa é a minha linha de pesquisa. Então, veja, dentro da pós-graduação, você escolhe a linha de pesquisa. Então, a sua pesquisa precisa estar conectada, nesse caso aqui, a uma das 4, né? E você vai concorrer dentro dessas vagas. Cada programa vai ter a sua especificidade, claro, né? Aqui eu estou usando a UFBA de exemplo, o PPG Liticute de exemplo, mas você pode ir para outra universidade que pode haver remanejamento. Então, digamos, apesar de ter 3 vagas aqui em crítica e processo de criação, nesse daqui, documentos, tem 7. Aí, digamos que só 6 pessoas foram de fato aprovadas. Aí está sobrando uma vaga. O que é que às vezes eles fazem? A gente teria que conferir no edital. Essa pessoa aqui que ficou no 4º lugar pode ser jogada para cá, né? Mas aí a gente teria que conferir o edital, tá? É uma possibilidade apenas. Isso na UFBA PPG Liticute. Então, você vai escolher a sua linha. Eu vou seguir o que eu fiz, né, lá em 2023, e foi a linha de estudos e teorias e representações literárias e culturais. Aí, olha só, aqui são as vagas, né, que tem. Vamos ver o tópico 3. Tópico 3, das inscrições. Isso você precisa saber de maneira detalhada para participar de tudo. Olha só, no caso do ano passado, as inscrições foram feitas de 10 de outubro a 9 de novembro de 2025, né? Aqui tem todas as instruções de como você deve se cadastrar, né, para a seleção online, no caso, e beleza, aí você segue todo esse passo a passo. Eu quero ir logo para o tópico, deixa eu ver, o tópico 4 aqui, para mostrar para vocês. Aqui que é o ponto, processo de seleção. Então, ali tem a parte de inscrição, né? O que é inscrição? É você falar assim, olha, eu tenho interesse, será que eu posso participar? Aí, beleza, você pode participar, mas você precisa enviar tudo isso aqui. Aí você vai lá, se organiza os documentos, envia tudo o que eles solicitaram. A partir da homologação da sua inscrição, aí você vai participar do processo de seleção, né? Aí, olha só, em 2025, como ocorreu? Para candidatos nacionais, porque há distinção se você morar em outro país, se você for natural de outro país. O processo de seleção para o programa de pós-graduação em literatura e cultura para candidatos nacionais é dividido em 6 etapas. Quais são? Homologação das inscrições, né? Então, você só participa das outras se sua inscrição for homologada. Segunda etapa, avaliação dos resumos, né? Então, você precisa enviar um anteprojeto. Terceira etapa, uma prova escrita. Quarta etapa, análise e decisão de projetos, né? A segunda é o resumo do anteprojeto e a quarta é a análise do anteprojeto ou do projeto de pesquisa. Mestrado, geralmente eles pedem um anteprojeto, que é um mais reduzido, e no doutorado eles pedem já um projeto de pesquisa mais completo.
Quinta etapa, comprovação de proficiência em língua estrangeira. Se for para o mestrado, só precisa de uma língua. Se for para o doutorado, precisa de duas. Sexta etapa, procedimento de heteroidentificação. Aqui é para candidatos que forem se candidatar como autodeclarados negros e concorrerem às cotas. Aqui é uma especificidade. Se você não for concorrer às cotas, for para concorrência, você não participa dessa etapa. Tudo bem? Aí vamos lá, eu quero focar aqui na segunda, quarta e terceira etapa. Aí, vamos lá, como é que você vai pensar no seu projeto de pesquisa? Seu projeto de pesquisa precisa ter esses itens. Claro que, mais uma vez, se houver mudança em outros programas, o que provavelmente vai haver, você precisa se apegar muito ao edital de cada programa, tá? Isso é muito importante. É só o exemplo da UF. O que é que seu projeto ou anteprojeto precisa ter? Olha só, ele precisa ter o título, linha de pesquisa, introdução, problemática, objetivos, justificativas, procedimentos metodológicos e referências. Então, agora é o momento que você precisa escolher sobre o que você quer estudar dentro da especificidade, dentro do programa que você escolheu. Então, por exemplo, eu sou da literatura. Eu escolhi estudar. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Eu escolhi estudar Annie Ernaux. E, a partir de Annie Ernaux, eu escolhi estudar o processo de ficção contemporânea ou de não ficção contemporânea, né? Enfim, é isso que eu estudo. É uma escolha que eu fiz, que é do meu interesse, e, no caso do doutorado, né? Isso é mais importante, a necessidade de algum nível de inovação. Mas veja, você não precisa inventar a roda. Você só precisa de uma perspectiva para aquilo ali que já existe. E a sua perspectiva. Então, vou pegar aqui um Aline Bay da vida, Pequena Coreografia do Adeus. Você quer ver como a Aline Bay constrói os personagens masculinos nas suas obras. É uma inovação. Por quê? Porque não há muitos trabalhos assim. Agora você vai ver como Capitu traiu ou não Bentinho. Aí não, já é batidinho, né? Então você pode trazer outra perspectiva em relação a Machado de Assis, em relação à obra do Casmurro. Aí beleza. Então o nível de inovação é desse, é só a sua perspectiva em cima de um assunto que já é reconhecido. Porque o que, é que a gente está fazendo? Pegando o que já existe e ampliando, pegando o que já existe e ampliando. É assim que o universo científico funciona, né? Enfim, e a partir disso você vai e constrói o seu projeto de pesquisa. Depois eu posso até fazer um vídeo especificamente sobre isso, beleza? Isso tem que ser, gente, veja que isso tem que ser durante a sua inscrição já, né? Porque você vai enviar o resumo e você vai enviar o projeto. Então, os dois serão avaliados, certo? E outro ponto que é extremamente importante para esse processo de seleção é o da prova. Aqui, ó, prova escrita. Vamos ver aqui o que é que eles cobraram em 2025. A minha foi um babado, você tem que se esforçar bastante. Mas quem gosta vai amar o processo. Olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui. Da prova escrita. Vou botar no Ctrl F aqui, né? Prova escrita. Vai ter 1 bilhão. Prova escrita, não, não, não. A prova escrita. Serão avaliados apenas os anteprojetos e projetos de candidatos que tenham sido classificados na prova escrita. Então, a maioria das etapas são eliminatórias, ou seja, se você não passa para a seguinte, não tem como juntar pontos, digamos assim, né? Existem processos que são classificatórios apenas. Vamos ver. Eu quero detalhes da prova escrita, gente. Cadê? Aqui, pronto. Avaliação da prova escrita. O que é que eles avaliam na sua prova? Você vai tirar no máximo 10. Aí, valendo até 2. Adequação da resposta ao tema, qualidade e consistência da argumentação em relação à questão proposta, compreensão e utilização correta dos conceitos da área e da linha de pesquisa, capacidade de aplicação prática, exemplificação e conhecimento de pesquisa relacionados à linha, uso adequado de linguagem técnico-científica e organização textual. Então, como você, né, se adequa ao texto, digamos assim, e se você está conectado ou conectada à linha de pesquisa a qual você se candidatou.
né? Eu quero encontrar aqui é o barema de estudos, né? O que é que vai ser estudado? Deixa eu olhar aqui. Geralmente, gente, isso você encontra no manual do aluno. Deixa eu ver. As linhas de pesquisa e vagas disponibilizadas estão detalhadas no manual, em abas manuais. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Manual da seleção. Aqui, ó. Cada linha de pesquisa disponibiliza temas e sugestões de referências essenciais. Provavelmente deve estar aqui. Manual de seleção 2026.1. Entendeu? A apresentação do programa. Aí vamos continuar na nossa hipótese, né? Que é seguindo o que eu escolhi, que de fato é o que eu estudo, que é a linha 3, estudos de teorias e representações literárias e culturais. O que é que se estuda e quais são os professores, que isso é algo que você precisa escolher também. Então, olha só, número de vagas, 11 vagas para mestrado e 4 vagas para doutorado dentro dessa linha. E aí você vai escolher o orientador que mais se adeque ao que você quer estudar. Por quê? Porque você quer estudar, por exemplo, a linha B, que é literatura brasileira contemporânea, e aí você vai selecionar um orientador que estuda literatura árabe do século XIX. Ele não vai conseguir lhe orientar tão bem quanto um professor que estuda literatura brasileira contemporânea. Então, eles já disponibilizam aqui mais ou menos um resumo do que o professor estuda, né? E você vai escolhe a partir da quantidade de vagas e a partir da conexão com que você estuda, beleza? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Isso dos orientadores. Agora vamos ver as referências do que precisa ser estudado. Olha só. Aqui, pronto. O que é que precisa aparecer? O que é que você precisa estar por dentro que vai aparecer na sua prova, né? É uma prova escrita, ou seja, são questões abertas. Na vez que eu escrevi, foram quase 16 laudas, ou seja, 8 folhas contando frente e verso. E é porque você tem que demonstrar que tem conhecimento sobre os tópicos e conhecimento sobre as referências. No caso aqui, o que é que você precisaria estudar? Precisaria entender o que é que está sendo discutido na universidade sobre literatura e linguagem e representações, o Estatuto do Autor, teoria da literatura, questões contemporâneas, crítica biográfica, escritas de si, escrevivências. Precisa estar por dentro desses 4 tópicos. E as referências que podem guiar esses textos, mas aí a sugestão é que você vá além, são essas. Jorge Augusto, que inclusive é professor da UFBA, em Modernismo Negro. E aí, veja, não é o livro inteiro, é o texto memória, né? Ou um capítulo, enfim. Códice, realismo, né? Em Elizabeth Costello, então o tópico de realismo, inclusive esse é ótimo, esse texto é ótimo, para pensar representação literária. Ó, estudei ele já no doutorado. Deleuze, ler a literatura e a vida dentro de crítica e clínica. Olhos d'Água, né? Então, provavelmente aqui você tem que ler todos os contos de Olhos d'Água. Guimarães Rosa, O Recado do Morto, em ficção completa. Wisnik, Viagem do Recado dentro do Viagem do Recado, Música e Literatura. Então, veja, a maioria você tem que ler o livro inteiro, mas ler os capítulos específicos. Mas minha sugestão aqui, mesmo, não estou falando só de literatura, não, tá? Mesmo que vocês só tenham que ler um capítulo do livro completo, conheçam o livro, conheçam os autores, leiam a introdução, qual a intenção do livro, entendam a contextualização daquela obra ali, né? Seja teórica, seja literária, né? No nosso caso, né? Levando em consideração a ficção. Deixa eu ver. Não, fui errada aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, se você fosse estudar para esse tópico, para essa linha de pesquisa, você precisaria levar em consideração isso tudo. Isso tudo teria que estar na ponta da língua. Posso depois fazer um texto sobre como estudar para textos. Fazer um vídeo, não um texto. Fazer um vídeo para como estudar para textos acadêmicos, né? Mas a ideia é essa, que vocês estejam por dentro, que vocês escrevam muito bem sobre esses tópicos aí, porque pode cair todos eles, pode cair só um, podem cair 3, enfim, você não sabe. Então você tem que estar preparado para tudo, né? Enfim, gente, é isso. E aí você vai seguindo a partir do edital, aguardando, né? Uma coisa que é bem importante é você ter ideia do cronograma. Deixa eu mostrar aqui para vocês, levando esse exemplo aqui, né, do que a gente está fazendo.
Deixa eu ver se eu acho do cronograma. Aqui, ó. Nesse caso aqui, vai de inscrição até convocação para matrícula, tá vendo? Divulgação do resultado final. Então, aqui no caso, começa em, deixa eu ver, 10 de outubro e o resultado final mesmo sai no dia 23 de fevereiro. São meses. Então, não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Às vezes a gente superestima demais essas coisas, achando que não é um espaço possível de ser alcançado. E é sim. Eu acredito no potencial de vocês. É isso. Deixem sugestões do que vocês querem ver aqui. Se inscrevam e deem like. Adeus.